Sua alma vai se reconhecer agora. Você sente que vive representando um papel inteligente, espiritual, forte, mas por dentro, algo sabe que isso é falso. Quem em você está falando o tempo todo? E por que essa voz morre quando você fica em silêncio? Este vídeo não veio te ensinar nada, veio te lembrar. E isso dói. Rumi não falava para agradar o ego. Ele esmagava a ilusão para que a alma respirasse. O problema não é falta de prática, nem de estudo, nem de técnica. A quebra é simples e cruel. Você confunde a voz que comenta sua vida com quem você é. O ego se vende como você. A alma observa. Hoje você vai sentir essa diferença no corpo, não no pensamento. E se isso chegou até você, não foi por acaso. A alma reconhece quando alguém para de mentir para si. Você não está perdido. Você está escondido atrás de uma ideia de si mesmo. A dor que você sente não vem da vida. Vem do personagem que você sustenta para parecer alguém. O ego odeia quando isso é dito, porque ele vive de parecer. Ele precisa ser visto, elogiado, entendido. A alma não. A alma é antes do aplauso. É por isso que quando você para por um segundo, a ansiedade cresce. O ego teme o silêncio, porque no silêncio ele não existe. Você chama isso de pensar demais, mas é medo. Medo de desaparecer. O ego fala sem parar para não morrer. Ele te promete controle, mas te entrega tensão. Ele diz, eu sou você, mas foge quando você sente. Observe agora. Quem está lendo estas palavras com pressa? Quem quer concordar ou discordar? Esse impulso é o ego tentando se salvar. Escreva nos comentários, agora, apenas isto. Eu lembro. E se esse confronto já está tocando algo fundo, torne-se membro do canal para permanecer nesse lugar sem distração. Rumi apontava para um fato simples e brutal. O que você procura já é você, mas não pode ser visto enquanto o ego estiver no comando. No sufismo, o ego é chamado de nafs. É a parte que quer existir separada, que exige razão, que negocia com a verdade. Não é um monstro, é um impostor. Ele se faz de dono da casa. A alma, no sufismo, é o Ru. Não fala alto, não discute, não prova nada. Ela reconhece. Você tenta melhorar o ego. Medita para se sentir melhor. Aprende para se sentir seguro. Espiritualiza para se sentir especial. Tudo isso é o ego trocando de roupa. Rumi não ensinava a decorar o ego. Ensinava a deixá-lo cair. Por isso suas palavras doem. Elas não te elevam, te despem. Perceba a humilhação silenciosa acontecendo agora. Quando você tenta entender com a cabeça, algo trava. Quando você sente, algo relaxa. Isso é a alma retomando espaço. O ego se sente ridículo porque não consegue mandar. Ele quer argumentos. A alma quer presença. Você foi treinado a acreditar que lembrar quem você é exige esforço. Não. Exige rendição. Exige parar de se defender. O ego defende uma história. Eu sou assim por causa disso. A alma não tem história. Ela é anterior ao dano e ao mérito. É por isso que você sente alívio quando chora sem saber por quê. Ali, o ego perdeu a fala. Rumi falava do amor como fogo, porque o amor queima o falso. Não acaricia. O amor verdadeiro não confirma sua identidade. Dissolve. Se isso te assusta, ótimo. O ego está encurralado. Ele quer fugir para conceitos, para críticas, para concordâncias. Não deixe. Fique aqui. Agora algo prático e imediato. Pare de seguir a voz que comenta. Não lute com ela. Não tente calar. Apenas não obedeça. A voz diz, isso é estranho. Isso não é para mim. Isso é exagero. Não discuta. Volte para a sensação no corpo. O ego vive na cabeça. A alma se reconhece no sentir. Você quer um sinal de que isso é real? Quando o ego perde espaço, surge uma calma sem motivo. Não é euforia, é sobriedade. É simples. Rumi apontava para essa simplicidade como retorno ao lar. Não é um lugar novo. É o que sobrou quando a mentira cansou. E aqui está a verdade que o ego odeia. Você não precisa se tornar ninguém. Precisa parar de fingir. A alma não melhora. Ela emerge. O ego promete um futuro. A alma lembra o agora. Quanto mais você tenta chegar, mais longe fica. Quando você solta, algo se reconhece.
sinta a diferença entre eu entendi e algo em mim sabe. O primeiro infla o ego, o segundo o silencia. Este vídeo não termina aqui porque o reconhecimento não termina. Ele aprofunda. E quanto mais fundo você vai, menos palavras precisa. Você percebe que o ego está tentando saber o que vem depois? Isso também é medo. Fique com a pergunta aberta. É assim que o portal permanece vivo. O que em você está disposto a cair agora para que o que sempre foi verdadeiro finalmente apareça? Você ainda está aqui porque algo em você já percebeu. O ego está cansado de fingir força. Ele se construiu como armadura, mas virou prisão. Você chama isso de identidade, mas identidade é só memória repetida. O ego vive do passado e do futuro, porque no agora ele não tem chão. Cada vez que você tenta se entender, ele cresce. Cada vez que você sente sem explicar, ele encolhe, e isso o apavora. O ego quer ser especial, único, diferente. A alma não quer destaque, quer verdade. Por isso o ego se sente humilhado quando percebe que não é necessário. Ele acreditou que sem ele, você desapareceria. Mas quando ele se cala por um segundo, algo em você permanece. Calmo, presente, inteiro. Esse algo não precisa se provar. Isso é a alma lembrando. Você passou a vida inteira tentando se corrigir, se melhorar, se consertar. Isso é o ego assumindo que há algo errado em você. A alma nunca partiu desse ponto. Ela nunca esteve quebrada. O que estava quebrado era a história que o ego contava sobre você. Rumi apontava para isso com brutalidade amorosa. Pare de polir a jaula e perceba que a porta nunca esteve trancada. O ego odeia quando você não reage. Ele vive de reação. Ele precisa de drama, de comparação, de conflito. Quando você observa sem responder, ele começa a perder forma. É aí que surge o desconforto. Não é vazio, é desidentificação. O ego chama isso de perda. A alma chama de retorno. Você acredita que lembrar quem você é vai te dar poder. Não. Vai te tirar o falso poder. O poder de controlar, de prever, de manipular a imagem. O que sobra é algo mais simples e mais forte: presença. O ego se sente ridículo diante disso porque percebe que todo o esforço foi desnecessário. O ego quer entender a alma, quer definir, quer dominar. Mas a alma não cabe em definição. Ela se reconhece por ressonância. Quando você ouve algo verdadeiro, não precisa concordar. Você sente. É por isso que este vídeo não pede raciocínio. O raciocínio é território do ego. O sentir é a linguagem da alma. Observe como o ego tenta usar até o espiritual para sobreviver. Ele diz: eu sou consciente, eu despertei, eu sei disso. Esse eu é o mesmo impostor, só que vestido de luz. Rumi alertava: quando o ego se veste de sagrado, ele fica mais perigoso, porque agora ele se acha intocável. A alma não se anuncia, ela não diz eu sou, ela é, e por isso ela não discute. Quando você sente um silêncio vivo por dentro, sem explicação, isso não é ausência. É plenitude sem ruído. O ego chama de tédio porque não sabe viver sem estímulo. A alma chama de casa. Você foi treinado a fugir desse lugar, a preencher, a se distrair, a ocupar cada segundo com pensamento, porque se você ficasse ali, quieto, perceberia algo devastador para o ego. Você sempre esteve inteiro. Não faltava nada. O ego existia para justificar uma busca que nunca foi necessária. A vergonha que você sente, às vezes, não é culpa moral. É o ego sendo visto. É o constrangimento de perceber que você acreditou numa mentira por tempo demais. Essa vergonha é sagrada. Não afaste. Ela é o início da humildade real. Não a humildade performática, mas a queda do falso centro. Rumi falava de morrer antes de morrer. Isso não é poesia abstrata. É prática direta. É deixar morrer a identidade que exige reconhecimento. É permitir que o personagem desmorone sem tentar salvá-lo. O ego entra em pânico, porque confunde sua queda com sua morte. Mas você não cai com ele. Perceba, quando o ego se sente ameaçado, ele acelera. Quer respostas, quer conclusão, quer chegar em algum lugar. A alma não corre, ela permanece. Quanto mais você fica, mais o ego perde força.
Não lute, não argumente, apenas não siga. Você acha que lembrar quem você é vai te afastar do mundo? Não. Vai te devolver ao mundo sem máscara. O ego se relaciona para ser validado. A alma se relaciona para estar presente. Uma relação cansa, a outra nutre. Você já sentiu a diferença, mesmo que não soubesse explicar. O ego vive dizendo eu. A alma nunca precisou dessa palavra. Quando você age sem a necessidade de se afirmar, algo flui. Quando você fala sem se proteger, algo toca. O ego chama isso de vulnerabilidade e treme. A alma chama de verdade e relaxa. Você não precisa expulsar o ego. Isso seria mais ego. Basta não colocá-lo no centro. Ele pode existir como ferramenta, não como rei. Rumi não falava de destruir o ego com violência, mas de retirá-lo do trono. O trono pertence ao silêncio consciente. Toda vez que você tenta se definir, se limita. Toda vez que você se permite sentir sem rótulo, se expande. O ego quer fronteiras claras. A alma é espaço. Por isso o ego se sente pequeno quando a alma aparece. Ele sempre foi pequeno. Só fazia barulho. Se você sente alívio e medo ao mesmo tempo agora, isso é um bom sinal. O alívio é a alma respirando. O medo é o ego perdendo o controle. Não escolha o medo. Não lute com ele. Apenas reconheça quem permanece quando o medo passa. Você não vai virar outra pessoa. Vai parar de sustentar o falso. Isso muda tudo sem parecer mudança. As mesmas coisas continuam, mas algo em você não reage mais do mesmo jeito. O ego chama isso de indiferença. A alma chama de liberdade. O ego quer um final claro, uma conclusão, um selo de entendimento. A alma não fecha, ela aprofunda. Por isso este processo não termina. Ele se desdobra. Cada camada que cai revela algo mais simples, e quanto mais simples, mais verdadeiro. Agora observe a última tentativa do ego. O que eu faço com isso? Essa pergunta já é fuga. Não faça. Permaneça. Sinta. Deixe que o reconhecimento continue acontecendo sem pressa. O que em você já sabe, não precisa de instrução. E se a alma está lembrando agora, a única pergunta que fica aberta é esta: quanto tempo mais o ego ainda vai tentar se passar por você antes de você parar de obedecer? Você percebe que o ego só existe enquanto é obedecido. Ele não tem força própria. Ele depende da sua crença. O dia em que você não acredita, ele se esvazia. É por isso que ele cria urgência, medo, explicação, drama. Ele precisa te manter ocupado para não ser visto. Quando você para, ele treme. Quando você sente, ele encolhe. Quando você permanece, ele some por instantes. O ego quer te convencer de que sem ele você não funciona, que sem controle você desmorona. Mas observe, quando você está realmente presente, tudo acontece com mais precisão. Menos esforço, menos desgaste. O ego promete segurança e entrega atenção. A alma não promete nada, ela sustenta. Você chama de identidade aquilo que foi aprendido para sobreviver. Gostos, opiniões, histórias, traumas, conquistas. Tudo isso é roupa. Útil, mas não essencial. O ego confunde a roupa com o corpo. A alma sabe que pode ficar nua. E é por isso que o ego sente vergonha quando a alma aparece. Existe um ponto em que você não sabe mais quem é. Esse ponto não é crise, é portal. O ego chama de confusão porque perde referência. A alma chama de espaço porque ganha liberdade. Se você não fugir desse ponto, algo verdadeiro começa a respirar. O ego quer ser reconhecido, quer ser visto como certo, bom, profundo, desperto. A alma não quer ser vista. Ela quer ser vivida. Por isso ela não grita. Por isso ela não se exibe. Ela se reconhece quando você para de se vender. Você passou anos tentando se tornar alguém. Esse esforço constante é o cansaço que você sente. Não é a vida que pesa, é o personagem. A alma nunca pediu performance. O ego vive de palco. Quando o palco cai, ele entra em pânico. Toda vez que você tenta explicar o que sente, algo se perde, porque a alma não cabe em frase. O ego ama frases, ama conceitos, ama definições. A alma se move em silêncio. Quando você aceita não entender, algo em você relaxa profundamente. O ego te convenceu de que lembrar quem você é
é perigoso, que você pode perder ambição, força, direção. Mentira. O que você perde é falsidade. O que sobra é clareza. A alma não te tira do mundo. Ela te devolve ao mundo sem mentira. Observe como o ego cria uma voz crítica para te manter pequeno. Ele diz que você não é suficiente, que precisa melhorar, que ainda não chegou. Essa voz nunca se satisfaz. Porque se você se satisfizesse, ele morreria. A alma não critica, ela acolhe. Quando você se sente inteiro por um segundo, sem motivo, sem explicação, isso não é acaso, é lembrança. É o que você era antes de aprender a se dividir. O ego chama isso de ilusão, porque para ele inteireza é ameaça. Você acredita que precisa fazer algo grandioso para justificar sua existência. Isso é o ego pedindo prova. A alma não pede justificativa. Ela existe sem desculpa. Quando você sente isso, a ansiedade perde o chão. O ego vive no tempo. Ele usa passado e futuro como armas, culpa e expectativa. A alma vive agora, não como ideia, mas como presença sentida. Por isso, o ego odeia o agora. Aqui ele não manda. Quando você se cala por dentro, o ego chama isso de vazio. Mas não é vazio, é espaço. Espaço sem ruído, espaço sem cobrança, espaço onde você não precisa ser nada. Esse espaço é o lar da alma. Você tenta se proteger o tempo todo. Se proteger de dor, de rejeição, de fracasso. O ego vive de defesa. A alma não se defende. Ela confia. Não porque o mundo é seguro, mas porque ela é inteira. Existe uma tristeza estranha que aparece quando o ego começa a cair. Não é depressão, é luto. Luto pela identidade falsa, pela história que você acreditou ser você. Não fuja dessa tristeza. Ela limpa. O ego quer controle, quer saber o próximo passo, quer garantias. A alma não negocia com o futuro, ela caminha. Quando você sente isso, a pressa diminui. O desespero perde força. Você não precisa expulsar pensamentos. Isso seria mais controle. Apenas não siga. Pensamentos são ruído. A alma é o fundo silencioso, onde o ruído aparece. Você não é o barulho. Você é o espaço. O ego tenta transformar até este reconhecimento em conquista. Agora eu sei. Agora eu entendi. Perceba. Esse eu é o mesmo de antes. A alma não diz agora. Ela não marca território. Quando você para de se explicar, algo em você se alinha. Quando você para de se justificar, algo se endireita. O ego vive se explicando. A alma vive se permitindo. Você sente medo de desaparecer. Mas observe, quando o ego some por um instante, você não desaparece. Você permanece, mais simples, mais calmo, mais real. Esse é o maior golpe no ego. O ego quer um final, uma conclusão, um selo. A alma é processo vivo. Não fecha, não termina. Ela aprofunda. Cada camada que cai revela menos esforço e mais verdade. E enquanto o ego tenta entender onde isso vai dar, a alma apenas pergunta, em silêncio, algo que não precisa de resposta imediata. O que ainda em você insiste em ser alguém, quando já é suficiente ser? Rumi nunca falou para fortalecer o eu. Ele falava para quebrar o chão onde o eu se apoia. Por isso suas palavras atravessam séculos. Elas não acariciam, elas desarmam. O ego tenta usar Rumi como poesia bonita, mas Rumi era fogo. Fogo que queima a identidade falsa até não sobrar nada para se agarrar. E quando nada sobra, a alma aparece sem esforço. Você sente incômodo porque o ego está sendo visto. Ele sempre viveu escondido atrás de ideias nobres, sofrimento passado, justificativas elegantes. Rumi dizia que enquanto você aponta para fora, continua dormindo. O despertar começa quando o dedo vira para dentro e encontra o impostor que dizia ser você. Isso não é confortável. É libertador depois do choque. O ego quer ser o buscador. Quer ser aquele que está no caminho. Rumi desmonta isso ao dizer que o caminho não começa com busca, mas com queda. Cair da imagem, cair da história, cair do controle. O ego chama isso de fracasso. A alma chama de retorno. Você sente essa queda quando para de tentar melhorar e apenas permanece.
Rumi falava que a ferida é o lugar por onde a luz entra. O ego odeia essa frase porque ele quer esconder a ferida, não atravessá-la. Ele usa força para tampar o buraco. A alma usa a verdade. Quando você deixa a ferida aberta, sem drama, sem narrativa, algo vivo entra. E o ego se sente humilhado porque não consegue impedir. O ego quer ser visto como profundo, quer parecer desperto, quer se diferenciar. Rumi cortava isso pela raiz ao lembrar que o real não precisa ser exibido. O perfume da verdade não grita, ele se espalha sozinho. Quando você sente isso, a necessidade de provar algo desaparece, e o ego perde sua função principal. Você percebe que o ego vive prometendo um depois que eu entender, depois que eu curar, depois que eu evoluir. Rumi apontava para o agora como o único portal, não o agora como conceito, mas como sensação viva. No agora, o ego não consegue planejar nem se justificar. Ele fica nu, e nu ele não manda. O ego quer transformar Rumi em frases motivacionais, mas Rumi falava de morrer antes de morrer. Isso não é metáfora leve, é o colapso da identidade construída. É permitir que o eu que exige controle, reconhecimento e segurança caia. A alma não cai com ele. Ela sempre esteve ali, esperando o silêncio. Rumi dizia que você não é uma gota no oceano. Você é o oceano em uma gota. O ego tenta entender isso como ideia bonita. A alma reconhece como experiência direta. Quando você sente inteireza sem esforço, sem nome, sem história, isso não é imaginação, é lembrança. O ego se sente pequeno porque sempre foi pequeno. O ego vive dizendo, eu sofri. Rumi não negava a dor, mas mostrava que quem sofre não é o que você é. O sofrimento pertence ao personagem. A alma atravessa a dor sem se quebrar. Quando você percebe isso, algo se solta por dentro. Não porque a dor some, mas porque ela não define mais. O ego quer respostas claras, quer mapa, quer direção. Rumi ensinava a dançar no não saber, porque o não saber dissolve o falso controle. Quando você aceita não saber, algo mais sábio assume. O ego chama isso de perigo, a alma chama de confiança. Você sente medo de perder quem você acha que é. Rumi diria, perca, porque o que é real não pode ser perdido, só o falso teme desaparecer. Quando você permite essa perda, algo essencial se revela sem barulho, sem anúncio, sem necessidade de confirmação. O ego quer possuir a verdade. Quer dizer, isso é meu entendimento. Rumi falava do amor como algo que não pode ser possuído. Quando você tenta segurar, escapa. Quando você solta, permanece. Essa é a lógica que o ego não entende e por isso tenta combater. Rumi apontava que o silêncio é a linguagem de Deus. O ego odeia silêncio porque nele não há palco. Quando você fica em silêncio real, não forçado, não técnico, algo em você se alinha. Não há êxtase teatral, há sobriedade. E o ego se sente inútil. Você foi ensinado a se definir por histórias. Rumi quebrava histórias. Ele dizia que além das ideias de certo e errado, existe um campo. Esse campo não é teoria, é estado. Quando você toca esse campo, a necessidade de se justificar cai. O ego perde voz. O ego quer transformar tudo em identidade. Sou buscador, sou espiritual, sou consciente. Rumi desmontava rótulos porque rótulos criam prisão. A alma não precisa de nome. Quando você percebe isso, algo pesado cai dos ombros. Rumi falava que a razão é poderosa, mas limitada. O ego se esconde na razão para evitar o sentir. Quando você atravessa o sentir sem explicar, a razão se curva. Não porque foi derrotada, mas porque reconheceu seu limite. O ego se sente humilhado ali. Você tenta usar esforço para chegar à alma. Rumi dizia que esforço demais endurece. A alma aparece quando a tensão cai, quando você para de apertar, quando você desiste de vencer. Isso não agrada o ego, que vive de conquista. O ego quer progresso visível, quer sinais externos. Rumi falava de uma transformação silenciosa, quase invisível, um deslocamento interno. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas algo não reage mais igual. O ego se irrita porque não pode mostrar troféu.
Rumi ensinava que o amor verdadeiro não adiciona nada, remove mentira, remove máscara, remove defesa. Quando você sente esse amor, o ego se sente ameaçado porque percebe que não é amado, é atravessado. Você percebe que quanto mais tenta entender Rumi, menos entende. E quanto menos tenta, mais sente. Esse é o ponto. Rumi não queria discípulos cheios de conceitos, mas vazios de ego. Vazios o suficiente para a verdade passar. E enquanto o ego ainda tenta transformar tudo isso em mais uma identidade espiritual, a alma permanece silenciosa, fazendo uma pergunta que não pede resposta rápida. O que em você ainda insiste em sobreviver, quando Rumi sempre apontou para a rendição como o único caminho? Você começa a perceber algo desconfortável. O ego não sofre porque dói, ele sofre porque perde importância. Ele precisa ser o centro do palco. Quando não é, ele grita. Essa gritaria você chama de ansiedade, mas ansiedade é só o ego implorando atenção. A alma não implora, ela espera. E quanto mais você escuta o grito, mais distante fica da espera silenciosa que cura. O ego construiu uma imagem de você, baseada em sobrevivência, não em verdade. Ele aprendeu a agradar, a se proteger, a se adaptar. Isso foi útil um dia, mas hoje virou peso. A alma não se adapta para ser aceita. Ela se expressa para ser verdadeira. E isso ameaça tudo o que o ego ergueu. Existe um medo profundo em você que não é medo de morrer. É medo de não ser ninguém. O ego vive disso. Ele diz, se eu não estiver aqui, você não existe. Mas toda vez que você sente paz sem motivo, esse medo cai por terra. Você existe antes do nome, antes da história, antes da imagem. O ego quer ser respeitado, quer ser levado a sério, quer ser reconhecido como eu. A alma não quer respeito, ela quer espaço. Quando você dá espaço, o ego se sente rebaixado, ridículo, pequeno. E é exatamente aí que a verdade começa a aparecer sem maquiagem. Você foi treinado a reagir, a responder, a se posicionar. O ego confunde reação com força. A alma sabe que reação é escravidão. Quando você não reage, algo se liberta. O ego chama isso de fraqueza, porque sem reação ele não governa. O ego vive comparando. Sempre alguém está acima ou abaixo. Sempre a medida, ranking, avaliação. A alma não compara, ela reconhece. Por isso, quando você se sente inteiro, a comparação perde sentido. O ego entra em colapso porque perde sua régua. Você sente culpa por não ser quem esperavam. Essa culpa não vem da alma. Vem do ego tentando manter contratos antigos, papéis, promessas, imagens. A alma não assinou esses contratos, ela só observa. E quando você percebe isso, algo pesado começa a cair. O ego precisa de narrativa. Ele precisa explicar por que você é assim. Por que aconteceu isso? Por que você sente aquilo? A alma não explica. Ela vive. Quanto mais você tenta narrar sua vida, mais distante fica dela. Quanto mais você sente sem legenda, mais próximo fica do real. Existe um silêncio que surge quando você para de se defender. Esse silêncio não é vazio. É presença sem máscara. O ego odeia esse lugar porque ali não há argumento, nem vitória, nem derrota. Só verdade nua. E o ego não sobrevive nu. O ego promete que, se você se esforçar mais um pouco, será suficiente. Essa promessa nunca se cumpre, porque o ego precisa da falta. A alma nunca prometeu nada, ela já é. E quando você toca isso, o esforço desnecessário se revela como desperdício. Você chama de confusão o momento em que velhas certezas caem. Mas isso é clareza chegando. O ego precisa de certezas para mandar. A alma vive bem sem garantias. Por isso, ela não se desespera quando o chão some. Ela se move. O ego quer que você se defina. Quem você é? A alma não responde essa pergunta. Ela respira. Toda definição é limite. Toda definição é prisão. Quando você solta a necessidade de se definir, algo se expande sem barulho. Você tenta controlar sentimentos para parecer estável. Isso é o ego gerenciando imagem. A alma não controla sentir, ela atravessa.
Por isso, quando você para de controlar, emoções passam mais rápido. O ego chama isso de perda de controle. A alma chama de fluxo. Existe um cansaço que não passa com descanso. Esse cansaço vem de sustentar alguém que você não é. O ego exige manutenção constante. A alma não dá trabalho. Quando você se aproxima dela, o corpo entende antes da mente. O ego quer ser dono da espiritualidade, quer usar o sagrado como escudo, quer parecer elevado, mas o sagrado verdadeiro desmonta o ego, não o enfeita. Rumi falava para quebrar ídolos, inclusive o ídolo do eu espiritual. Quando você sente vergonha sem saber por quê, é o ego sendo visto sem maquiagem. Não fuja dessa sensação. Ela é limpeza. Ela mostra onde você fingiu, onde você representou, onde você acreditou na própria encenação. O ego vive dizendo: eu fiz, eu conquistei, eu perdi. A alma não se apropria, ela participa. Por isso ela não se infla nem se diminui. Quando você sente isso, o peso da autoria exagerada cai. Se algo em você ficou em silêncio agora, não foi entendimento, foi reconhecimento. O ego quer fechar isso, concluir, transformar em conceito, dizer: já peguei. A alma não fecha, ela permanece aberta. É por isso que este ponto não é um final, é um limiar. O ego ainda vai tentar voltar, se explicar, se defender, se reafirmar. Ele sempre tenta. A única diferença é que agora você já sentiu quem observa essa tentativa. E isso muda tudo, sem fazer barulho. Não transforme isso em identidade nova. Não diga: agora eu sou assim. Isso é o ego tentando sobreviver. Apenas permaneça atento. Sempre que o ego quiser dominar, observe. Sempre que quiser falar por você, escute sem obedecer. A lembrança não acontece uma vez, ela aprofunda. E quanto mais você não interfere, mais a alma assume naturalmente o centro. Se este conteúdo tocou algo que você não consegue explicar, é porque não é para explicar, é para continuar, permanecer, voltar aqui, ouvir de novo, deixar cair mais uma camada. Porque o ego não cai de uma vez. Ele se dissolve aos poucos quando percebe que não é mais levado a sério. E a pergunta que fica aberta, sem resposta imediata, é simples e incômoda. O que em você ainda insiste em provar que existe, quando a alma já não precisa provar nada?